Pessoal, então, mais um vídeo da nossa série Dr. Mário Responde. Aqui a ideia é que seja um bate-papo descontraído, muito mais tranquilo, menos gravata, aquela coisa toda, para responder perguntas dos nossos seguidores. Então, todas aqui são perguntas reais, mandadas lá no canal, todo mundo pode olhar. E ainda, inclusive, fala o seguinte, mande a sua dúvida, mande a sua pergunta que a gente vai responder. Nós vamos começar com uma bem interessante, é um texto bem longo, mas eu acho que ele resume, assim, o sofrimento da grande maioria dos nossos pacientes. Bora lá. Eu vou comentando no meio aqui, eu acho que vamos fazer uma coisa diferente hoje. Doutor, eu sofri um acidente há 2 anos, o qual não me recordo. Isso é uma coisa triste, né? A pessoa às vezes sofre um acidente e só vai tomar conhecimento dias depois. Porém, testemunhas e familiares me relataram que estava consciente e lúcido. Chegando no hospital, eu tive uma parada respiratória e, por consequência, entrando em coma por 16 dias. Olha só a situação. Aqui muda, tá? Vou dizer uma coisa interessante, em se tratando de traumatologia. Pacientes numa situação como essa, a gente entende que ele está em risco de morrer. Então, as intervenções ortopédicas, elas devem ser entendidas no seguinte contexto. Eu vou fazer o mínimo possível para não piorar a situação do paciente. É o que a gente chama de controle de danos. Lembrando que muitas das cirurgias que a gente faz, são cirurgias grandes, que o corpo entende como uma nova agressão, e são. Então a ideia aqui é que eu faça o mínimo possível para não representar uma nova agressão para o paciente, enquanto ele se recupera, aquele risco de morte dele seja retirado, e aí a gente consiga fazer a cirurgia definitiva no caso da pessoa. Então, ficou interessante aqui já explicar. No acidente, tive fratura do húmero, que é o osso do braço, tíbia e fíbula, que são os ossos da perna, e lesão parcial dos tendões dos 4º e 5º dedos da mão. Tá? A primeira intervenção foi na fratura da tíbia, no qual foi exposta, é uma emergência ortopédica. Foi colocado haste intramedular, no qual causou infecção, osteomielite aguda. Essa é uma medida que eu gosto de fazer também, tá? Quando eu fazia essa parte de trauma, a ideia é que você colocar uma haste é um procedimento rápido, na mão de alguém treinado, ela é muito pouco traumática para o corpo, e você consegue fazer isso em menos de meia hora, e você já resolve o problema do paciente, porque o metal fica lá dentro, você consegue tratar a própria ferida, outras situações sem comprometer o paciente. Mas aí ele teve uma complicação que foi uma osteomielite aguda. Isso acontece? Acontece. Ou seja, em menos de 14 dias você verifica que aquela cirurgia que você fez teve uma infecção. A maioria das vezes aqui no canal a gente fala de osteomielite crônica, que são pacientes, eu considero acima de 14 dias, que já tem um problema, e aí a abordagem é diferente. Na osteomielite aguda, a abordagem ela segue outra linha de raciocínio, e aí a ideia nesses casos, se a haste estiver bem colocada ali, é tentar preservar aquela cirurgia. Antibióticos aí vão bem, e lavar a região onde está infectada sem retirar o material cai bem também nessa situação específica. Não sei se foi o que foi colocado. Posteriormente, retirar a haste é uma alternativa e colocar um fixador externo provisório. Essa é uma medida boa também, que é, vamos dizer, a padrão que as pessoas usam no Brasil e no mundo inteiro. Então você tira aquela haste, coloca um fixador externo, um fixador que ele vai ter ali basicamente de 4 a 6 pinos que vão atravessar a pele, perpendicular a ela, ou seja, a agressão é muito pequena, e para aquela situação onde ele está com risco de morte, ótimo, é isso mesmo, tá? Após o acordar do coma, foi colocado o Ilizarov. O Ilizarov já é uma situação definitiva, né? Aquele fixador em forma de gaiola, ele te permite várias, né, situações de correção, consolidação de fratura, mas ele é um fixador definitivo, é para ser seguido o tratamento até ele. Existem alternativas ao Ilizarov? Sim, é a cirurgia de Masquelet, que a gente fala várias vezes. Editor, depois bota aqui um link aqui para mostrar o vídeo sobre o tratamento, alternativas ao Ilizarov com a técnica de Masquelet, que eu acho que vale muito a pena. Foi aí que começou a minha luta. Falei, nossa, se até agora isso não for uma luta, não sei mais o que é, estou até com medo de ver isso aqui. Recebi alta do hospital sem qualquer medicação para infecção. É aquilo que eu falo, a gente tem que acompanhar o paciente um período longo, a gente tem que ter o paciente tem que ter acessibilidade à equipe, ele tem que ser acompanhado por uma equipe, não pode se sentir desamparado, tá?
Questão de um mês, verifiquei que o Ilizarov foi colocado torto, questão de 45 graus, fui em 3 consultas pós-alta, e todas elas estavam que minha perna estava consolidando torto. Aí teria que olhar a radiografia para entender. Às vezes ele é colocado torto para desentortar ao longo do tempo. O Ilizarov tem essa característica, ele é definitivo e eu consigo resolver todas as deformidades com ele. Então, assim, aqui eu fico... É difícil eu comentar sem ver uma radiografia. Após 3 meses, não fui mais e procurei um médico pelo plano de saúde para corrigir a perna. Na primeira consulta, só de olhar ele disse que estava com uma infecção. Pediu raio-x e outros exames. Normalmente, na radiografia, a gente tem sinais, tá? É uma coisa que eu falo para todos os pacientes. O paciente chega sempre com ressonância, exames elaborados. O raio-x é essencial. Eu não consigo ver nenhum caso sem um raio-x. Você que planeja fazer uma consulta comigo, faça um raio-x e me mostra antes de tudo. Agendou a primeira cirurgia para correção, logo então na consulta pós-operatória ele me disse que eu estava com osteomielite crônica, que não sabe como eu não tive sintomas. O sintoma depende da virulência da bactéria. Bactérias de alta virulência dão muitos sintomas, bactérias de pouca virulência dão pouquíssimos ou quase nenhum sintoma. Ele fez o desbridamento das partes moles, que era a causa primária, e solicitou que tomasse antibiótico por 6 meses. Isso me arrepia. Não existe essa questão de antibiótico 6 meses, 1 ano, esses números cabalísticos. A gente tem que parar com isso. Se a gente tira o tecido que está infectado, a gente usa antibiótico por um curto período de tempo, está resolvido. Não faz sentido tomar antibiótico por muito tempo. A gente só começa a agredir o corpo das pessoas. Mais oxigênio-terapia hiperbárica por 30 sessões. Hiperbárica é outra coisa. Se você não faz o desbridamento correto, não adianta. Ela não tem propriedades mágicas. Ela não vai arrancar osso morto lá do seu corpo. Ela não vai arrancar osteomielite do seu corpo. A hiperbárica é um excelente método, mas ela vem depois da cirurgia de desbridamento correto. Antibiótico é a mesma coisa. Antibiótico deve ser feito por um prazo mínimo após a cirurgia correta de desbridamento. Nessa questão de 1 mês após a intervenção, meu osso acabou ficando exposto. Ou seja, não teve cobertura correta de partes moles. É por isso que eu sempre opero com um cirurgião plástico. Ouso dizer que a maioria das vezes o grande problema não está no osso, está nas partes moles. E o treinamento ortopédico padrão no Brasil não contempla técnicas para tratamento de partes moles com técnicas de cirurgia plástica. Hoje em dia eu sei muita coisa, mas mesmo assim eu não me atrevo a fazer uma cirurgia tão complexa sem um cirurgião plástico do meu lado. E não é qualquer cirurgião plástico. A grande maioria dos cirurgiões plásticos dedicam a sua vida profissional a fazer estética, colocar silicone, fazer lipoaspiração, fazer rinoplastia. Poucos são os que gostam de fazer a parte reconstrutora. Então, o cirurgião plástico que opera junto comigo há mais de 7 anos, eu até vou botar uma foto depois, agora que eu lembrei, a gente, há quase 7 anos atrás, já operando pacientes como esse, tem que ser alguém que também goste do assunto e que saiba o que está fazendo. Aí, continuando, ele fez uma osteotomia, que é cortar um osso de 5 centímetros do osso necrosado. Ou seja, aquele osso estava lá dentro, estava morto desde o dia que você se acidentou. O que faz esse osso morrer é a energia do trauma. Você teve um trauma tão grave que você teve uma parada respiratória e ficou 16 dias em coma. Você imagina que você quase morreu. O teu osso lá morreu de fato e está desde esse tempo todo morto lá dentro de você. Agora fiz alongamento ósseo de 5 centímetros. Meu osso já está todo consolidado e agora ele vai colocar um bactericida. Ele vai fazer o método RIA na região da osteomielite. O RIA é um instrumento, o qual eu uso muito. Ele vai dentro dos ossos do fêmur e da tíbia, lá no tutano, e faz a limpeza do tutano. O RIA é uma sigla que significa fresagem, irrigação e aspiração, vem do inglês, que é Reaming, Irrigation and Aspiration. Você tira todo o tutano. Ele tem uma outra função que eu uso ele para retirar enxerto ósseo para usar no masquelê. Então eu tiro todo o tutano do fêmur
que é uma quantidade grande, com esse instrumento, que é o RIA, e coloco nas lesões. Me preocupa aqui um pouco, porque é o seguinte, o regenerado ósseo do Ilizarov, ele não tem medular, ele é um osso praticamente inteiro ali. É difícil você entrar com o RIA cavando ali. Estou bem contente, espero que a haste ajude até a curar a osteomielite. A haste não cura a osteomielite. A haste não tem propriedades mágicas. A haste não é o santo graal. Lembra, mais uma vez, uma frase que eu gosto de falar: o segredo não é o que você coloca, é o que você tira. Se você tirou a doença inteira, fez o tratamento correto, a rigor, você não precisa de haste. Se o osso está consolidado lá da tua perna, você não precisa de haste. Lembrando que a osteotomia controlou a osteomielite, por quê? Porque ela arrancou o osso que estava infectado. Desculpa o breve relato, a gente até riu aqui, porque foi um relato gigante, mas é isso mesmo. Na verdade, você não tem que se desculpar, eu que tenho que te agradecer, porque a tua história é altamente ilustrativa e ela reflete o problema da grande maioria dos pacientes do Brasil afora. Tá? A tua história ela é muito semelhante a todas as que eu vejo no meu dia a dia. Muito obrigado, viu? Bora lá, um outro caso muito interessante que tem a ver com o que a gente faz até na clínica aqui, ó, na Clínica Acos. Doutor, tenho artrite juvenil desde os 2 anos de idade, já com todas as sequelas da doença. Faço uso de imunossupressor há 2 anos. E há 2 anos trato de osteomielite. Bom, em primeiro lugar, o paciente tem um reumatismo, tem uma artrite reumatoide juvenil. É outro aspecto, é outro espectro das doenças musculoesqueléticas, tá? Que a gente trata, que a ortopedia trata, que são pacientes com reumatismo. Quem faz essa parte, obviamente, é o reumatologista, mas em algum momento as coisas se confluem. O meu pai é reumatologista e meu sócio aqui na clínica. Então, a minha paixão pela ortopedia passa pela reumatologia. Então, nós temos muitos pacientes em comum. E aí vem um adendo. Pacientes com doenças reumatológicas, com reumatismos, eles têm alterações da imunidade. Primeiro, a imunidade dele é altamente agressiva com ele mesmo e a gente tem, o reumatologista prescreve algumas medicações, são esses imunossupressores, para abrandar isso daí, para que ele consiga viver uma vida melhor. Qual é o ponto ruim? Quando aparecem as infecções. Lembra que o nosso organismo está em constante batalha com essas bactérias e quando eu mexo com a imunidade, eu predisponho a algumas infecções, inclusive do ponto de vista ortopédico. Então, não, são pacientes que a gente tem que tratar de uma forma diferente e a gente chama o reumatologista, lá na clínica eu chamo meu pai, porque a gente tem que tratar em conjunto. Eu tenho que entender, inclusive, qual é o melhor momento de operar esses pacientes, para que eu não complique ainda mais a vida deles. A chave aqui é a equipe interdisciplinar. Fiquei internada há 7 meses, olha só, é aquilo que eu falo. Editora depois coloca aqui, mas a gente tem um canal, tem um vídeo falando sobre isso, pacientes que ficam internados muitos meses. Infelizmente, é uma coisa que acontece aos montes com os nossos pacientes. Isso aqui está errado, a gente tem que resolver isso quanto antes. O paciente ficar 7 meses internado é uma lástima. Fazendo limpeza e tomando antibiótico. Você imagina 7 meses tomando antibiótico, onde que foi parar o rim dessa pessoa? E com cimento com antibiótico no local. Cimento com antibiótico é uma ferramenta a qual eu amo, eu adoro. Para mim é uma das preferidas, mas é uma ferramenta, tem que saber ser utilizada. Ela não tem propriedades mágicas, não vai resolver por si só. O que resolve é a cirurgia de desbridamento, é a limpeza do local, retirada dos tecidos que estão infectados. Foi removido o talos do meu pé. O talos é um osso que está entre o osso da canela e o calcanhar. Ele é a pedra fundamental para fazer o movimento do tornozelo. Fiz uma artrodese, que é a junção dos ossos, não movimenta mais, mas resolve o problema. Com o Ilizarov por 7 meses. Ilizarov é aquela gaiola, aquele fixador externo em forma de gaiola, permite pisar e consolida a artrodese. Ele resolve muito bem, é um método extremamente consolidado dentro da ortopedia, porém tem os seus sofrimentos específicos. Existem alternativas para o uso do Ilizarov, eu tenho um vídeo que fala só sobre isso, o editor coloca aqui em algum cantinho, vamos remeter para as pessoas verem também, mas no teu caso você fez uso do Ilizarov, pelo que eu entendi, consolidou, está resolvido, né? Vamos ver aqui. Foram momentos terríveis.
O Ilizarov é isso, ele resolve, mas também causa um certo sofrimento pelo próprio método. E hoje inflamou pelo lado da cirurgia da artrodese. Inchou, ficou vermelho, quente e saiu muito sangue com fragmentos ósseos. O que você relatou aqui é uma fístula, com vermelhidão, com infecção, com reação inflamatória muito grande, significa que a situação não foi resolvida. Com certeza ali embaixo tem uma osteomielite, a gente ainda não sabe a extensão, mas que bom não está, isso aí é fato. O que o senhor me orienta? Procurar um especialista nessa região, nessa situação. Não é todo cirurgião de pé e tornozelo que sabe resolver isso. Aqui no Brasil, as especialidades ortopédicas elas se dividem por área do corpo. Não quer dizer que aquele profissional sabe resolver toda a situação daquilo. Eu, particularmente, sou especialista de quadril e de joelho. Tem cirurgias de joelho que eu não faço. Passo para alguém da minha equipe. Então, não é porque eu sou de joelho que eu vou resolver todos os problemas. Não é porque a pessoa é especialista em tornozelo e pé que ele vai resolver todos os problemas. O que eu te recomendo nesse caso é procurar um especialista em infecção. Sofro muito com a ideia de amputação. Tenho 44 anos e sei que tenho muitos fatores desfavoráveis. Vamos lá. Esse aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes. A ideia da amputação, ela realmente causa sofrimento. A gente primeiro tem que entender o seguinte, o teu caso é para amputação ou não? Tá? Porque tem muitos pacientes que a indicação primeira, segunda, terceira, seja lá qual for, todas, não há outra alternativa que não seja amputação. Esse é o primeiro ponto, a gente tem que entender o teu caso. Sendo para amputação, a gente tem como preparar você para isso. Aí envolve uma questão muito de psicologia. Aqui no canal eu também falo muito sobre amputação. Editor, me ajuda mais uma vez aí, coloque em algum canto, tem vários vídeos que falam sobre amputação. Entenda que é o seguinte, se essa é a melhor indicação para o teu caso, a gente tem que fazer, mas temos que fazer do ponto de vista de te preparar psicologicamente e fazer a melhor cirurgia tecnicamente falando possível, para que você consiga, o mais breve também possível, colocar a sua prótese, a sua perna, para você ter uma vida de volta ao normal, com qualidade. Porque esse teu pé, do jeito que está, não está te favorecendo. Você está saindo secreção, está com dor, está correndo risco não, aí é real. No teu caso, que tem uma artrite reumatoide, você não consegue fazer o tratamento da artrite de forma adequada porque você tem uma infecção. Então você corre o risco de ter várias complicações, né, de ter a sua doença de base não tratada da forma correta por causa de uma infecção que, a princípio, pode ser tratada de várias formas, incluindo a amputação. Então, assim, o que eu te recomendo? Tem que ver o teu caso. Não tem outra opção, tem que ver, tem que entender e aí te dar a melhor orientação. Se for amputação, que seja, nós vamos te preparar psicologicamente e fazer a melhor cirurgia possível para o teu caso. Deu para esclarecer? Eu acho que aí é um relato muito rico, é um relato que junta várias coisas que eu já fiz na minha vida, que eu opero pacientes com artrite reumatoide, pacientes com reumatismo, desde que eu me entenda como ortopedista, e infecção. Juntou as duas coisas e ainda tem o risco de amputação, que é algo que também a gente faz. Querendo ou não, mas você é uma paciente perfeita para mim, tá bom? Aguardo que você marque aí a tua consulta. Ó, tem uma paciente aqui que está muito triste. Ela colocou aqui, nossa, doutor Mário, fiquei triste. Ela já começa o relato dela assim. Há 40 anos sofro com osteomielite. 40 anos, gente. 40 anos. É muita coisa. Fiz várias cirurgias, já tenho pé e parte da perna esquerda amputada. Amputação é a última bala do canhão que a gente tem. Essa paciente já passou por isso e não resolveu o problema e há 40 anos está dessa situação. 2 cirurgias acima do tornozelo direito, que tem uma fístula há 20 anos. Já tomei, acho que todos os antibióticos possíveis. Tenho 66 anos. Acho que não tenho mais nada para fazer. Agora é seguir assim mesmo. Olha só. Eu preciso ver e entender o que está acontecendo. Por que depois de tantas amputações, depois de tantos anos de sofrimento, você ainda não tem uma solução para o teu caso? O que eu acho aí? Assim, especulando. Talvez quem está te tratando, as pessoas que já trataram você ao longo dos anos, talvez tenham até dificuldade de falar o que algum tratamento até mais radical para o teu caso.
O que a gente tem que fazer nessa situação, que é o que eu faço em todas as consultas? A gente faz a consulta de ortopedia junto com a psicologia, ao mesmo tempo. Eu já vou entendendo o teu caso, já vou pensando nas soluções e nós já estamos preparados do ponto de vista psicológico para dar a notícia e a solução. Talvez, eu não sei aqui, mas talvez essa amputação tenha que subir um pouquinho mais, tá? Mas aí acho que era interessante a gente ver o teu caso. Mas que alguma coisa tem para ser feita, tem. Eu vejo uma situação como essa, me incomoda. Um paciente com 40 anos de infecção e não se resolveu. Eu olho para isso aqui como fosse uma missão de vida. Eu falei, eu tenho que resolver essa situação. Não é possível alguém ficar com 40 anos de sofrimento e não ter nada a ser feito. Eu fico inconformado com uma situação como essa. Me procura, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, tá? Vamos para mais um caso. Mais uma aqui, um casinho legal, que acontece aos montes. Doutor, sofri um acidente de moto há 10 anos e foi preciso colocar placa e parafuso no tornozelo. Porém, meses depois, apareceu um furinho na cicatriz e começou a ter secreção. Gente, isso é fístula. Se você tem por cima de um lugar que foi operado, né, foi ortopedicamente operado, de um tempo depois, abre um furo que começa a ir secreção, não precisa ser pus, pode ser uma aguinha, isso é uma fístula, e esse é o único sinal que a gente olha e crava uma infecção ortopédica. Podendo ser osteomielite, provavelmente sim, mas a gente crava que é uma infecção ortopédica. Ainda mais em cima da cicatriz, não há dúvida. Com esse relato, eu não preciso nem olhar na cara do paciente. Se chegar para mim de telefone, eu vou falar assim, isso é uma infecção, vamos ver o que a gente pode fazer. Depois parou do nada, muito provavelmente alguém passou um antibiótico para essa pessoa, ele começou a tomar e parou, não foi do nada, foi por causa do antibiótico, e anos depois voltou. Por que voltou? Porque